Oi, galera do Direito Civil. A gente tá aqui para ver mais um tópico importantíssimo dentro da parte geral do Direito Civil. Hoje a nossa aula é sobre pessoa jurídica. Vamos começar. Pessoa jurídica. O que é a pessoa jurídica? A gente sabe que nos atos da vida civil, para a gente poder constituir direito, extinguir obrigações, nós temos que ter personalidade, nós temos que ter capacidade de direito. Quem são essas pessoas que são chamadas pessoas jurídicas que possuem personalidade, mas não são pessoas físicas? Como que nasce essa personalidade delas? É isso que a gente vai falar hoje. Bom, primeira coisa, que é pessoa jurídica? Existe um conceito fechado que consiga dizer pra gente exatamente o que significa, o que é uma pessoa jurídica? Na verdade, se a gente procura na doutrina, vários são os conceitos que são passados pra gente. Eu trouxe dois aqui que eu acho que satisfazem o nosso objetivo desse estudo para concurso em relação à pessoa jurídica. O primeiro que eu trouxe é bastante citado pela Maria Helena Diniz e fala que as pessoas jurídicas são entidades em que a lei empresta personalidade jurídica, capacitando a serem sujeitos de obrigações, sujeitos de direito. Exatamente o que a gente estava conversando, bem nesse iniciozinho da nossa aula, perguntando quem são essas pessoas que podem contrair obrigações, quem são essas pessoas que assinam contratos e fazem atos obrigacionais no dia a dia tão corriqueiramente. Outro conceito, para a gente fazer um paralelo, é um conceito bem simples. Pessoa jurídica é a unidade de pessoas ou de patrimônios que visa a consecução de certos fins. Então veja, desse último conceito que eu passei para vocês, a gente consegue ver que a pessoa jurídica ou ela é uma unidade de pessoas físicas, várias pessoas físicas reunidas, ou até mesmo uma pessoa física só. Ou pode ser também uma reunião, uma unidade de patrimônios que unidos formam a tal da pessoa jurídica. Para você poder começar uma pessoa jurídica, você tem alguns requisitos. Existem certos requisitos para a gente conseguir constituir a tal da pessoa jurídica. Vamos ver. Aqui eu trouxe para vocês os 3 requisitos necessários para a gente conseguir constituir toda e qualquer pessoa jurídica. O primeiro requisito é a vontade humana criadora. Sempre atrás da pessoa jurídica vai ter uma pessoa física, através do seu sócio, de seus administradores. A pessoa jurídica, ela é um ente diferenciado, é um ente em paralelo da pessoa física. A pessoa física, seus sócios, os seus administradores e a pessoa jurídica, elas não se confundem. São 2 pessoas diferentes, cada uma tem um patrimônio diferente da outra. A princípio, a pessoa jurídica e a pessoa física não se confundem, os seus patrimônios não se comunicam. Vejam, a pessoa jurídica, ela tem uma inscrição, ela tem um cadastro que se chama CNPJ. Assim como nós, pessoas físicas, temos o nosso CPF, onde cada indivíduo tem um número diferente. Igual acontece na pessoa jurídica. Por isso, veja, quando existe a vontade de pessoas físicas de criar a pessoa jurídica, uma das vontades é que se distingua a pessoa física da pessoa jurídica. Você está criando um novo ente que vai responder por si só. Vejam, gente, por que eu estou colocando que a princípio o patrimônio não se comunica? A princípio, as 2 pessoas são completamente distintas, porque a gente sabe que existe o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, mas isso é assunto para uma próxima aula. Então, quando eu coloco a princípio, é que, em regra geral, o patrimônio, as obrigações, os direitos da pessoa jurídica não se confundem com os direitos, obrigações e patrimônio da pessoa física, aquela que fica no pano de fundo. Então, esse nosso primeiro requisito em relação à vontade de uma pessoa de criar da pessoa física, de criar a pessoa jurídica, se materializa através da constituição da pessoa jurídica. Quando a doutrina faz esse estudo,
faz esse fundamento de requisitos para a gente poder constituir a pessoa jurídica, ela coloca a vontade. Mas veja, a vontade ela é muito subjetiva, a vontade ela tem que ser externada. Então a vontade aqui, como primeiro requisito de constituição de pessoa jurídica, ela se materializa, ela se caracteriza através da constituição do seu estatuto, do seu contrato social, dependendo de cada pessoa jurídica que estivermos falando, ok? Segundo requisito, observações das condições legais. Nós sabemos que para a gente formar uma pessoa jurídica, alguns passos têm que ser dados. Esses passos a lei dá em relação a cada tipo de pessoa jurídica que a gente tem no nosso ordenamento. Se eu quero constituir uma fundação, por exemplo, eu tenho um caminho a ser traçado, eu tenho procedimentos a serem efetuados diferentes se eu quero constituir uma sociedade simples. Então, esses caminhos, esses procedimentos que a lei traz como obrigatórios para a constituição de cada pessoa jurídica, de cada tipo de pessoa jurídica, eles devem ser observados em cada caso concreto, em cada situação de constituição de pessoa jurídica. Então, notem, existe uma regra geral, toda e qualquer pessoa jurídica deve ser constituída de tal forma? Não. Isso a gente vai ver quando estudarmos como que a gente estabelece, como que a gente constitui uma sociedade simples, uma fundação e assim por diante. Mas a regra geral é que toda vez que constituímos uma pessoa jurídica, o requisito de a gente observar esse procedimento legal, de observar essa formalidade de constituição, deve ser observado. Terceiro e último requisito para a constituição da pessoa jurídica: o objeto deve ser lícito. Bom, me parece meio óbvio, mas veja, é um requisito. Não posso constituir uma pessoa jurídica com fins de crime organizado, por exemplo. Me parece muito lógico. Então, veja, o objeto, o fim que aquela pessoa jurídica tá buscando, tem que ser um objeto lícito. Como que a gente explica a personalidade, o direito, atribuir personalidade para uma pessoa jurídica, para um ente que sequer existe materialmente, a gente não consegue pegar, a gente não consegue apalpar a tal da pessoa jurídica. Como que a gente chegou nessa possibilidade? Como que o direito conseguiu explicar que uma pessoa jurídica é um sujeito que possui personalidade e tem capacidade de direito? Várias foram as construções, lógico que a gente não vai passar por todas as teorias até hoje, que vocês já visitaram lá no tempo da graduação. Aqui a gente vai fazer um apanhado geral para a gente saber qual teoria que hoje é a mais utilizada dentro do nosso ordenamento jurídico. Vamos começar com a teoria da ficção. A teoria da ficção foi elaborada pelo Savigny. Savigny, aí, grande jurista, antiquíssimo, ele trouxe alguns institutos que a gente ainda se utiliza aqui no nosso ordenamento jurídico. É interessante só fazer uma ressalva, por curiosidade para vocês, o Savigny a gente usa bastante em relação ao direito possessório. Não esqueçam dele na hora de estudar a parte de direitos reais, que é bem importante. Bom, voltando aqui para a nossa aula, pessoa jurídica, o que fala a teoria da ficção? O Savigny diz que a pessoa jurídica, ela tem uma existência ideal, não uma existência real, e sim uma existência ideal. O ordenamento jurídico, através de uma ficção, através de uma historinha, através do invento que ele mesmo fez, consegue por atribuir capacidade a essas pessoas jurídicas. Ela não tem uma existência real, mas tão somente uma existência ideal, ou seja, uma existência no papel. Na realidade, na sociedade, assim, a pessoa jurídica, para Savigny, para a teoria da ficção, na nossa realidade, a pessoa jurídica não existe, mas sim só no papel, numa existência ideal, num plano ideal, e não num plano fático, não num plano real. Veja, essa teoria ela foi ultrapassada e chegamos, após a teoria da ficção, os doutrinadores começaram a conversar sobre a teoria da realidade orgânica, que é a segunda que eu coloco ali para vocês.
A teoria da realidade orgânica, ela quebra por completo o paradigma colocado pelo Savigny na teoria da ficção. O que isso significa? Significa quebrar paradigma. Ela barra e é contra de forma completa em relação às ideias e aos fundamentos da teoria proposta pelo Savigny, a teoria da ficção. Traz para nós a teoria da realidade orgânica que a pessoa jurídica é sim um organismo vivo dentro da nossa sociedade. Veja como essa teoria traz a pessoa jurídica muito mais para dentro da nossa sociedade, como um sujeito ativo, como uma entidade participativa dentro da nossa sociedade, muito diferente com a teoria do Savigny, com a teoria da ficção, que simplesmente diz que a pessoa jurídica vive num plano ideal, mas na nossa realidade, em verdade, ela não existe. O que fez o nosso doutrinador mais moderno? Conseguiu juntar as duas ideias, a da teoria da ficção e a teoria da realidade orgânica, uniu as duas e construiu e elaborou a teoria da realidade técnica. Essa é a teoria que nós nos utilizamos hoje para explicar a possibilidade da pessoa jurídica ter sim personalidade jurídica, certo? Então vamos unir essas duas teorias para a gente conseguir explicar a personalidade da pessoa jurídica. E de um lado, Savigny dizendo que a pessoa jurídica está no mundo ideal, longe da sociedade, longe de existir de fato. Por sua vez, a teoria da realidade orgânica diz que a pessoa jurídica é um organismo vivo. Juntando as duas, nós temos que a pessoa jurídica tem personalidade, uma vez que ela é sim um organismo vivo. Ela é sim uma entidade que tem participação dentro da nossa sociedade. Ela existe de fato, ela não existe só no mundo ideal. Mas, agora trazendo para a nossa somatória a teoria do Savigny, sim, é o direito que dá, é o direito que permite a pessoa jurídica ter a tal da personalidade. Então, a ideia foi juntar essas duas teorias para conseguir explicar a personalidade da pessoa jurídica. Então, hoje, só para fazer um breve resumo, a teoria utilizada pelo ordenamento jurídico é a teoria da realidade técnica. Muito bem, como que nasce a personalidade? A gente está falando como que o direito conseguiu atribuir a personalidade para a pessoa jurídica. Mas a partir de qual momento que a pessoa jurídica tem personalidade? Simplesmente eu levanto de manhã e digo, hoje eu vou fazer uma pessoa jurídica, eu vou criar uma pessoa jurídica. E a partir daí eu já posso ir assinando contratos, posso ligar para fornecedores? Não. Na verdade, dois requisitos novamente para a gente poder ter o início da personalidade. De novo também, encontramos a vontade como um dos requisitos. A vontade de quem? A vontade da pessoa física, aquela que está lá atrás, no pano de fundo, que é o administrador, que é o sócio da pessoa jurídica. Da mesma forma que comentamos no começo da aula sobre a vontade, a externalização da vontade ocorre da mesma forma em relação ao início da personalidade. Ocorre através da vontade no papel. A vontade de instituir uma pessoa jurídica, ela não pode ficar só para mim. Ela tem que ser exteriorizada e ela é materializada quando eu faço a constituição da pessoa jurídica. Como dito para vocês, dependendo de qual pessoa jurídica me interessa instituir, que eu quero abrir, é que eu vou vou colocar no papel de uma forma ou de outra, através de contrato social e assim por diante. Mas não é só esse requisito que a gente tem para a gente conseguir visualizar o início da personalidade da pessoa jurídica. Nós temos mais um requisito, que é o registro. O registro, ele deve ser feito em relação a cada pessoa jurídica. O registro é feito, se for uma fundação, a gente tem que ir ao órgão competente, se for sociedade, da mesma forma. Muito bem. O registro de constituição, então, traz para a gente que
Quando eu consigo registrar e quando eu externo a minha vontade, a partir daí eu tenho o nascimento da personalidade da pessoa jurídica. Um assunto que foi muito discutido pela doutrina antigamente, hoje já ultrapassado, muito sedimentado, até eu diria, em jurisprudências e na doutrina, é a relação à possibilidade da pessoa jurídica ser um sujeito de direitos de personalidade. Só para fazer um breve comentário em relação aos direitos da personalidade, o que são? Quem são os direitos? Quais são os direitos da personalidade? Vejam, os direitos da personalidade são aqueles inerentes à pessoa humana. São direitos subjetivos que cada ser humano tem e deles eu não posso destacar. Por exemplo, a honra é um direito da personalidade. A imagem é um direito da personalidade. O nome é um direito da personalidade. São esses direitos que são inerentes a todo e qualquer ser humano. Então, no começo, existia um debate muito forte. Como que a pessoa jurídica vai exercer direitos da personalidade, sendo que o próprio conceito de direito da personalidade já traz em si a figura da pessoa, a figura do ser humano como indivíduo. Muito se debateu. E, dentro do que lhe couber, a pessoa jurídica pode sim exercer os direitos da personalidade. Que tipo de direito da personalidade a pessoa jurídica consegue exercer? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês irem acompanhando. O direito ao nome. O nome é ou não é extremamente importante para a pessoa jurídica? Você zelar pelo teu nome, você não deixar teu nome cair com más observações em relação ao seu trabalho, em relação ao seu serviço que você está prestando. O nome na pessoa jurídica é sim um direito da personalidade e a pessoa jurídica pode sim exercer esse direito. E não somente exercer o direito de que as outras pessoas respeitem o nome dessa pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica pode sim procurar o judiciário quando um dos seus direitos da personalidade se vir ameaçado, por exemplo, ou já de alguma forma colocado à prova por algum terceiro. Se existir uma lesão ou uma ameaça de um dos direitos da personalidade da pessoa jurídica, ela pode sim buscar o judiciário para que esse direito seja restaurado através da indenização, ok? Outro exemplo do direito de personalidade da pessoa jurídica, nós colocamos aqui o direito à imagem. Assim como o nome, o direito à imagem da pessoa jurídica, me parece extremamente importante perante a sociedade. O que a sociedade pensa daquela empresa? O que a sociedade pensa daquela pessoa jurídica? Da mesma forma, a pessoa jurídica tem direito à intimidade. Mas como assim? Que tipo de intimidade que a gente consegue pensar que a pessoa jurídica poderia exercer? O direito à intimidade da pessoa jurídica está ligado em relação aos seus livros, aos seus segredos. Livros caixas, por exemplo, de uma empresa, saída, entrada, seu faturamento, suas dívidas. A empresa, a pessoa jurídica, tem sim o direito de manter um sigilo. Essa seria a proteção da intimidade que cabe à pessoa jurídica quando colocamos esse direito da personalidade, tentando inserir dentro desses entes, dentro da pessoa jurídica. Por fim, coloquei aqui como exemplo o direito à honra objetiva. A honra, por que objetiva? O direito à honra é um direito extremamente exercido e com fácil visualização para a gente entender como que uma pessoa física exerceria seu direito à honra. Nós sabemos que temos dois tipos de honra, duas ramificações da honra de uma forma geral. Nós temos a honra objetiva e temos também a honra subjetiva. Fazendo um paralelo rápido para vocês se lembrarem. A honra subjetiva nada mais é do que o que eu penso da minha pessoa. O que eu sei que eu sou, quais são os meus valores. Ele é firmado dentro do meu ser. Já a honra objetiva, bem ao contrário da subjetiva, é aquela honra o que as outras pessoas pensam de mim. O que as outras pessoas estão falando a meu respeito. Eu sou uma boa profissional, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa professora e assim por diante.
Vejam que dentro da pessoa jurídica, não são os dois tipos de honra que conseguimos fazer com que a pessoa jurídica exerça. Somente a honra objetiva é passível de ser exercido pela pessoa jurídica, assim como é passível também de ser recuperada através do judiciário. Então, a honra objetiva da pessoa jurídica é sim um direito da personalidade inerente à pessoa jurídica e não somente à pessoa física. Em relação à classificação da pessoa jurídica, eu trouxe somente uma classificação para a gente ter um módulo falando somente sobre classificação de pessoa jurídica. Só para a gente ter uma ideia e começar a discutir a pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela pode ser classificada quanto à nacionalidade. Quanto à nacionalidade, a pessoa jurídica ela pode ser nacional ou estrangeira. A pessoa jurídica nacional é aquela que tem sede no Brasil, mas também ela se organiza, a sua organização interna é regida pelas leis brasileiras. Não somente a sua sede ser aqui, mas sim ela ser regida por sua estrutura interna pelas leis brasileiras. Assim como temos multinacionais que estão no nosso território e possuem sede aqui, não quer dizer que somente isso, só essa localização geográfica dentro do Brasil é que diz que a pessoa jurídica é nacional ou estrangeira. O que mais pesa pra gente, o que mais nos interessa é em relação se a estrutura interna daquela pessoa jurídica é ou não regida pelas normas do direito brasileiro. Se a pessoa jurídica nacional tem sede no território nacional e é regida pelas normas do direito brasileiro, por outro lado, as pessoas jurídicas estrangeiras são aquelas que não se organizam pelas leis brasileiras. Vejam que o legislador tira da gente a questão geográfica, se ela está tocando o solo do Brasil ou não. Se ela não for regida na sua estrutura interna pelas leis brasileiras, a gente classifica essa pessoa jurídica como uma pessoa jurídica estrangeira. Por outro lado, desse ladinho agora aqui do slide, a pessoa jurídica, ela pode também ser classificada em relação à sua estrutura interna. Como que existe essa organização interna? Como é feita a organização interna dentro da própria pessoa jurídica? Aqui nós temos duas possibilidades: a corporação ou a fundação. Cada uma delas tem um fundamento, tem um cerne, tem um começo, um início, um princípio muito distinto uma da outra. A corporação tem como elemento maior as pessoas. A corporação ela é formada por pessoas, várias pessoas reunidas que têm uma consecução, que querem chegar a um fim, querem instituir uma pessoa jurídica com certo objetivo específico. Já vou dizer qual é a classificação em relação à fundação, para a gente fazer um paralelo e ficar mais fácil de vocês entenderem qual é a diferença dessas duas classificações. As fundações, completamente diferentes da corporação, ela se constitui, ela se baseia, ela tem como princípio o patrimônio, e não seus sócios, e não o homem, e não o grupo de pessoas que está montando aquela pessoa jurídica. Para você montar uma fundação, não importa se você tem um grupo de pessoas, mas você é obrigado a ter um certo patrimônio. E aquele patrimônio é o cerne, é o centro da tua pessoa jurídica. É o elemento constitutivo obrigatório da tua pessoa jurídica. Na fundação é o patrimônio. Por sua vez, o elemento principal, o centro, o princípio das pessoas jurídicas, que são classificadas como corporações, tem como são as pessoas, são essas pessoas que vão integrar essa sociedade. Não pensem vocês que as corporações, por não se basearem a princípio, em um primeiro momento, no patrimônio, não quer dizer que essas pessoas jurídicas não têm fins lucrativos. Ninguém está falando isso. As corporações, elas vão ter um fim, elas querem obter um patrimônio, mas não de forma imediata, não no momento da sua constituição. A corporação tem por fim constituir o patrimônio durante a sua vida.
Ela não precisa do patrimônio para começar a existir, que é diferente da fundação. A fundação tem como objetivo, tem como principal elemento da sua constituição o patrimônio. Ela precisa daquele patrimônio para daí começar a existir, completamente distinta das corporações, certo? Em relação a esse primeiro momento, era isso que a gente tinha para falar das pessoas jurídicas. Peço para vocês, foi só uma introdução para a gente conversar sobre as pessoas jurídicas. Teremos um outro módulo falando sobre classificações. As pessoas jurídicas é um tema extremamente pedido dentro dos concursos, principalmente em relação à sua constituição, que é bem facinho de estudar. Vocês vão ver no módulo apropriado, que é somente, tá tudo dentro do Código Civil. Gente, estudem bastante, não deixem de estudar com o Código Civil aberto. Aprendam a manusear ele, a ficar bem íntimo dele, tá bom? Obrigada, gente, até a próxima.